Livro do profeta Zacarias, no capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 7. Zacarias. Se você tiver dificuldade, é só ir lá no finalzinho, lá no início, melhor dizendo, do Novo Testamento e voltar mais fácil. Está perto de Ageu, Malaquias. Eu vejo que alguns irmãos ainda estão folheando, disfarçando, fingindo que não acharam, que já acharam. Vamos ler, meus irmãos, Zacarias capítulo 3, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele: Tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: Eis que tenho feito que passe de diante de ti e a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu, ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Protestou a Josué e disse: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se andares nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa, e guardarás os meus átrios, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Vamos orar, meus irmãos? Ó Deus, eu louvo ao teu nome pela honra e pelo privilégio de ter o Senhor que se revela através da tua palavra diante de nós. É muito bom saber, ó Pai, que nós não estamos correndo atrás de engenhosidade humana ou de novas doutrinas. Nós estamos firmados na palavra eterna de um Deus que é eterno. E que o teu Santo Espírito ministre aos nossos corações a tua vontade, o teu querer, através da tua palavra, para que de fato, ó Pai, experimentemos qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ó Deus, leva cativos nossos ouvidos, que possamos, ó Pai, estar atentos a que o Senhor há de falar conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Como está a sua posição diante de Deus? Como está a sua posição diante de Deus? Como que você está diante de Deus neste momento? Se você pudesse responder de bate-pronto, quem sou eu diante de Deus? Diante do Altíssimo, daquele que governa sobre todas as coisas. Meus irmãos, nós vivemos uma geração em que muitos têm se distanciado da noção bíblica de reverência diante de Deus. Nós vivemos uma geração de pessoas que não conseguem ainda entender que Deus é o Senhor soberano, justo, e que Ele não é só o Deus de amor, como é pronunciado por aí. Sim, Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus de justiça, uma justiça amorosa. Nós precisamos lembrar, meus irmãos, que estamos diante desse Deus. Nós vemos em meio a uma geração que, em nome da liberdade, se esqueceram da santidade. Nós vivemos em uma geração que, em nome do amor, se esquecem do juízo. Que, em nome da graça e graça barata, se esquecem do pecado. É por isso que nós precisamos fazer a pergunta que ecoa neste momento: como você está diante de Deus? Como você está diante de Deus? Meus irmãos, nós podemos dizer que vivemos uma época de crise moral e crise espiritual. A sociedade está exausta de culpa, de vergonha, de frustração com líderes religiosos, confusão espiritual.
pessoas que vivem em um mundo e outro, pessoas que declaram amores ao Senhor Jesus, mas de repente se curvam diante dos ídolos modernos e os antigos. E essa sensação, meus irmãos, de impotência e de fracasso espiritual, pelo menos à luz da palavra de Deus, ela não é nova. O povo de Deus já passou por isso. No tempo de Zacarias, por volta aí do ano 520 a.C., os judeus tinham acabado de voltar do exílio. E é interessante que eles estavam construindo o templo, mas encontravam oposição externa, fraqueza interna, um senso esmagador de indignidade espiritual. Como vamos conseguir reconstruir alguma coisa se estamos espiritualmente arruinados? O contexto de Zacarias é o contexto do profeta Ageu, eram contemporâneos. Zacarias é um profeta conhecido como pós-exílio, ou seja, ele está exatamente no momento onde o povo de Judá, Jerusalém e, por que não dizer, Israel, está experimentando o que nós chamamos do retorno do cativeiro, por volta do ano 586 a.C. Eu não sei se você sabe, mas Zacarias, o nome Zacarias significa o Senhor lembrou-se. O Senhor lembrou-se. E é interessante porque certamente essa é uma expressão alusiva ao relacionamento de Deus com o seu povo, trazendo de volta para Jerusalém o povo que estava antes no cativeiro babilônico. Mas o que nos chama a atenção, meus irmãos, no livro de Zacarias, é que nesses 14 capítulos que nós encontramos nesse livro, onde ele tem 8 visões, dentre essas visões nós encontramos aqui o capítulo 3, uma espécie de uma exortação, uma espécie de um chamamento de um povo que saiu do cativeiro babilônico, volta para Jerusalém, Judá, Israel, mas o retorno para Judá, para Jerusalém, esse povo retorna com um coração que ainda não tinha retornado para o Senhor. Ou em outras palavras, meus irmãos, eles experimentaram a libertação, mas ao chegarem em Jerusalém, eles estavam vivendo uma vida completamente distante do Senhor. Mesmo diante de todas as reformas, mesmo diante da libertação do Senhor, mesmo diante de um momento tão especial de poder reconstruir, mesmo diante de todos os desafios que eles tinham pela frente, o coração do povo ainda não havia se voltado para o Senhor. O fato é, meus irmãos, que este texto ele chama a atenção a respeito de um povo que ainda não teve um retorno verdadeiro ao Senhor. Eu não sei se você já entendeu, se você conhece o contexto da história desse sumo sacerdote que apresenta aqui no texto, mas provavelmente o que nós estamos falando de sumo sacerdote, nós estamos falando exatamente do sumo sacerdote que viveu no tempo que também Zorobabel, aquele que fora chamado para a reconstrução do templo. Então, o fato é que nós estamos aqui diante de uma exortação, nós temos algo que é confrontador, que o Senhor, usando o profeta Zacarias, em relação a Josué, quer exortar a sua igreja, o seu povo, desde o passado. E nós devemos nos lembrar, meus irmãos, da nossa posição diante de Deus. Nós não estamos falando aqui, e esse texto não está falando apenas do sacerdócio de Josué. Esse texto fala da condição de Judá, fala da condição de Jerusalém, fala da condição do povo que estava longe do Senhor. Isso posto, meus irmãos, eu quero convidá-los a pelo menos 3 aspectos, a olharmos a 3 aspectos que eu julgo ser importante para a nossa vida hoje, para responder essa pergunta: como está a sua posição diante de Deus? Como está a sua vida diante do Senhor? Em primeiro lugar, olhando à luz do texto, meus irmãos, o que nós enxergamos no versículo 1 e 2 é a realidade do pecado e da acusação.
Em primeiro lugar, nós temos a condição do estado espiritual que estava Jerusalém, o estado espiritual que estava o sumo sacerdote Josué. Veja, meus irmãos, o texto nos diz no verso 1 e 2 do capítulo 3, e quero reler, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava à direita do anjo do Senhor, e Satanás estava... o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Verso 2: Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Observe, meu irmão, minha irmã, no versículo 3, o texto diz: ora, Josué está trajado, ele está vestido, mas as suas vestes, as vestes sacerdotais, estavam sujas. Suas vestes estavam sujas diante do anjo. Demonstra a condição que ele se encontrava. Ele estava com as vestes, com a túnica, com as vestiduras sujas, impuras. No hebraico, a ideia do texto aqui, meus irmãos, literalmente, a roupa estava suja, me perdoe a palavra, de excremento. Traz esse sentido. Não é apenas uma sujeira de alguém que estava comendo um lanche e sujou uma camisa branca e falou: poxa, sujei uma camisa. Não é uma sujeirinha que passa desapercebido. Não, meus irmãos, é algo que cheira mal. O Senhor fala para Josué que a condição dele era a condição de um estado de pecaminosidade. Ele estava em pecado, as suas vestiduras estavam todas sujas, estavam impuras. Mas, eu não sei se você já leu, lá em Levítico, capítulo 6, eu vou pedir para o João colocar para a gente, o verso 8, o texto replica a instrução de Deus a Moisés, e Moisés replica essa instrução a Arão. Verso 8, e continuando, o texto mostra: disse mais o Senhor a Moisés. E o verso 9, dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei do holocausto. O holocausto ficará na lareira do altar toda a noite até de manhã ou pela manhã, e nela se manterá aceso o fogo do altar. Agora olha o detalhe no texto: o sacerdote vestirá a sua única túnica de linho e os calções de linho sobre a pele nua, e levantará a cinza quando o fogo houver consumido o holocausto sobre o altar, e porá junto a este, depois despir suas vestes, e porá outras, e levará a cinza para fora do arraial, a um lugar limpo. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Meus irmãos, essa é uma cena importante, porque o sacerdote, ao entrar no templo ou no tabernáculo, nesse texto, ele deve se apresentar no lugar dos sacrifícios, diante do altar, onde há o fogo, onde há a lenha queimada, queimando tudo ali. É importante observar isso. Ele não pode se apresentar de qualquer maneira. Levítico capítulo 9, o versículo 24, nós observamos, meus irmãos, que o fogo não foi provocado pelo homem, mas por Deus, que lançou fogo sobre a lenha, e a partir daquele momento, aquele fogo era um fogo para sempre, nos atos, nos rituais dos sacerdotes, simbolizando o quê? A presença do Espírito de Deus, simbolizando a presença do Espírito Santo, do Senhor. Mas o que nos chama a atenção nesse texto é que o sacerdote, ao entrar, ele tinha que estar completamente com as suas vestes puras,
limpas, alvejadas, sua túnica limpa, linho finíssimo, e depois que ele fazia os rituais de adoração a Deus e os sacrifícios que eram feitos a favor do povo, em purificação por causa do pecado do povo, esse sacerdote tirava suas vestiduras, colocava as outras, pegava a cinza do holocausto, tirava fora do templo. E tudo isso tinha um símbolo. Simbolizava, meus irmãos, que ele tinha que estar sempre no altar, na presença de Deus, com vestiduras brancas. Quando a gente olha para esse texto de Zacarias, profeta, Deus o levanta com um propósito: confrontar Josué em uma visão. E nesse caso, é a mesma coisa. É como que ele estivesse dizendo: Josué, você está diante do Deus Altíssimo, na presença de Deus, no altar, mas suas vestiduras estão sujas, impuras. Ou, em outras palavras, você não pode ofertar, você não pode sacrificar, você não pode estar na presença de Deus com as suas vestes sujas. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente olha para o Novo Testamento, pela graça do Senhor Jesus, lá em 1 de Pedro, no capítulo 2, nós somos lembrados que nós somos sacerdócio real. E como diz o apóstolo Pedro, se somos sacerdócio real, nós fomos chamados e somos chamados também a ter uma vida limpa, pura, sem sujeira. No capítulo 1 de Pedro, ele diz: sede santos, como eu sou santo. Meu irmão, minha irmã, não há intimidade, não há quebrantamento, não há experiência com Deus, com a palavra de Deus, não há uma vida de oração sem que primeiro nos quebrantemos diante de Deus e reconheçamos a nossa condição de pecador, que muitas vezes demonstra através dessas vestes sujas. A gente às vezes, meus irmãos, fala de frieza espiritual, muitas vezes falamos de frieza espiritual, e frieza espiritual é decorrente do pecado não confessado. Frieza espiritual é decorrente de uma vida que se acostumou com o sagrado. Porque afinal de contas, nós entramos na igreja e não importa, afinal de contas, nós estamos aqui com nossos irmãos e quando terminar o culto, eu vou voltar para o que eu chamo de vida secular. Eu venho à igreja, eu adoro a Deus, eu canto louvores, eu expresso a Deus de todas as maneiras, eu ouço a palavra de Deus, eu sou fiel na devolução ou no meu compromisso, nos dízimos, nas ofertas, mas a minha vida fora do arraial, a minha vida fora da igreja, no sentido de comunidade, está longe de Deus. Então a gente vive uma vida na promiscuidade, a gente vive uma vida na prostituição, a gente vive uma vida no adultério, a gente vive uma vida nos negócios mal resolvidos, a gente vai tratando a vida nas negociatas, nas relações interpessoais, na maledicência, num pensamento completamente envolvido com ações malignas. Nós vivemos isso e nada, como se nada tivesse acontecido. Então a gente vem para o culto no outro domingo e adora a Deus, ou pelo menos falamos que adoramos a Deus. E esse texto nos diz: não dá para adorar a Deus com as vestes sujas. Lá em Isaías capítulo 1, o Senhor condena o culto hipócrita, o culto da aparência. E o texto bíblico diz que ele vira as costas quando nós levantamos as nossas mãos em adoração, porque são mãos sujas de sangue. Meus irmãos, é necessário limpar, é necessário purificar, é necessário se lavar. Veja o versículo 5, que o texto diz assim, verso 5. E disse eu, é que o eu está pulando aqui, por isso que eu estou fazendo essas pausas aqui. E disse eu: ponha-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor estava ali. Meus amados irmãos, nós não podemos viver com vestiduras sujas.
Veja que um segundo aspecto ainda sobre essa declaração que nós somos pecadores, que estamos diante de Deus, um segundo aspecto que nós podemos olhar para esse texto diante da realidade do pecado e da acusação é que o Senhor não nos deixa na mesma condição, ou seja, o texto nos chama a atenção que esse sumo sacerdote em que Zacarias, o profeta, está falando, está afirmando, você não pode viver assim, com vestiduras sujas. No versículo 5 está mostrando isso, meus irmãos. Coloque algo limpo sobre ele. A ideia de turbante sobre a cabeça do sacerdote é a ideia de autoridade. É a ideia de trazer de volta a autoridade que ele havia perdido. Está sujo. A mesma palavra nós encontramos no Novo Testamento, quando o Senhor diz aos seus discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Assim também está lá em Mateus capítulo 10, quando ele fala que recebeu a autoridade, ou ele deu a autoridade aos discípulos para expulsarem demônios, para que eles curem os enfermos, para que eles preguem aos pobres e aos necessitados. E a ideia da palavra exousia, ela traz esse sentido, revestido de autoridade, revestido de poder. O texto está dizendo que Josué, ou melhor dizendo, que Judá, que Jerusalém, estava sem autoridade, estava sem revestimento de poder, estava sem autoridade espiritual. Meus irmãos, isso é muito sério, porque nós nos deparamos com os desafios da nossa vida, do cotidiano. Nós perdemos a nossa capacidade de termos uma vida santa, ousada, uma vida com intrepidez forte na proclamação do Evangelho, uma vida que muitas vezes nós somos envergonhados, intimidados pelo mundo, pelo secularismo, por uma vida que queremos viver, porque nós estamos sem autoridade. Basta você lembrar que em Atos capítulo 1, verso 8, o texto nos diz que nós receberemos o quê? Poder. Não é um poder para subjugar os outros. Esse poder é a autoridade que o Senhor nos dá de pregar a sua palavra, de anunciar o reino. A igreja não tem impactado como nós imaginamos, meus irmãos, porque muitas e muitas vezes o que só vemos é um crescimento numérico no meio evangélico. O que nós vemos, meus irmãos, no meio cristão, de uma forma geral, é um crescimento. Mas ao invés de ser uma voz profética, ela tem sido medíocre. Ao invés de ser uma voz profética, ela tem negociado, ela tem mercadejado a fé, ela tem negociado padrões que são inegociáveis da palavra de Deus. Ao invés de ser uma voz profética, a igreja tem se tornado uma voz política, um braço político, de um reino fadado ao fracasso, porque nada daqui é eterno. Ao invés de anunciar a salvação através do Senhor Jesus Cristo e pregar o Evangelho, nós estamos, meus irmãos, fletando com uma vida entre religião e Estado, fletando entre igreja e as coisas mais banais deste mundo aqui na terra, espúrias em relação a este mundo tenebroso. Agora preste atenção numa coisa, meu irmão e minha irmã. Quais foram as implicações de Josué, de Jerusalém, por perderem, por estarem com as suas vestiduras sujas, sem autoridade? Por que seus turbantes também estavam sujos? Observe, meus irmãos, que o texto, nós encontramos no versículo 1, algo interessante, um personagem aqui, quando fala de Satanás. O verso 1 diz assim, Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava diante da mão de autoridade, de poder dele, do Senhor, para o quê? Se lhe opor. Mas o Senhor lhe disse, ou disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. E aqui é algo importante, meus irmãos, para os nossos dias, não só no passado, mas para nós. Nós temos ouvido discursos que pregam a inexistência do diabo. Nós ouvimos pessoas e pessoas que têm pregado no meio evangélico uma espécie de uma graça triunfalista.
Nós ouvimos muitas e muitas vezes pessoas que negam que nós não estamos numa guerra, que nós não estamos militando contra as forças das trevas. Mas, irmãos, apesar de termos a graça de Deus, e tudo é pela graça, apesar de termos a certeza de que Deus nos salva em Cristo Jesus, Satanás, o acusador que fora lançado sobre a terra, ele se opõe aos filhos de Deus. E é lógico, meus irmãos, que nós não podemos subestimar o diabo. É lógico que nós não podemos fazer do diabo o protagonista da nossa história. É lógico que nós não podemos denominar o que acontece conosco, todos os enfrentamentos da vida, atribuindo a Satanás: o pneu do carro furou, foi o diabo que não quer que eu vá trabalhar, eu vou dormir hoje. Não. Eu não vou para a igreja, quebrou isso, é o diabo. É lógico, meus irmãos. Mas o capítulo 2 de Efésios nos diz que nós enfrentamos uma luta grandiosa contra o mundo, contra Satanás e contra a nossa carne. E quando eu olho para esse texto, meus irmãos, eu observo algo que nós precisamos considerar. Preste atenção. Quando nós estamos com nossos trajes sujos, com as vestes impuras, vivendo uma vida de pecado, onde a gente perdeu a capacidade de falar do amor de Deus, a nossa autoridade que recebemos da parte do Senhor, é nesta hora que não podemos subestimar o diabo. E se nós não podemos superestimar, nós também não podemos subestimar. É nessa hora, meus irmãos, que uma brecha se abre. O apóstolo Pedro vai nos lembrar que o diabo ronda ao nosso derredor, buscando o quê? Uma brecha, uma ocasião. Para fazer o quê? Carinho? Não, como um leão que ruge, para nos tragar. Não bati aqui hoje, viu, Gabriel? Então há uma batalha, há uma luta. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades, é contra Satanás, é contra a sua hoste, é contra Satanás e os seus demônios. É esse o enfrentamento. Talvez você esteja fragilizado espiritualmente e o inimigo tem sapateado na sua vida. Talvez você está fragilizado espiritualmente e você tem percebido que a sua vida é só fracasso. Eu não estou falando de sucesso neste mundo. Eu estou falando de não conseguir nem mesmo orar, nem mesmo ler a palavra, nem mesmo ter o contentamento de viver. Porque nós vivemos apenas dando ouvido ao acusador que dia e noite tenta dizer: quem é você para estar diante do Senhor? O inimigo, meus irmãos, tem se agigantado, talvez fazendo de você, na sua universidade, na escola, no trabalho, na sua família, uma pessoa completamente fora de tudo, e não um agente de transformação do reino de Deus, do reino que você está inserido. E por causa do que isso? Por causa de uma vida carnal, de uma vida que gosta de colocar a culpa nos outros, nos seus atos, gosta de falar que o seu coração está azedado, porque geralmente ele está responsabilizando os outros, mas não consegue assumir que ele precisa estar limpo diante de Deus. Mas essa era a condição de Josué, essa era a condição do povo. Essa era a condição que necessitava de uma restauração. Restauração espiritual. E um segundo aspecto, meus irmãos, que nós podemos observar no nosso texto, é a resposta graciosa de Deus. Justificação e purificação. Veja, é interessante aqui nesse texto, porque o texto nos chama, pelo menos dentro disso, dessa resposta graciosa, a 3 lições preciosas. Primeiro, o resgate da nossa identidade espiritual. Veja, quando o Senhor promove a restauração na nossa vida, meus irmãos, é uma espécie de resgate da verdadeira identidade que nós temos. Por favor, olhe o versículo 2, mais uma vez. Ele diz assim, verso 2:
Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Meus irmãos, aqui nós estamos falando da graça eletiva. Aqui, meus irmãos, nós estamos falando de um Senhor que escolhe. O Senhor escolheu a Jerusalém, o seu povo. Josué, eu te escolhi antes da fundação do mundo. Josué, na eternidade eu te escolhi. E você pode nessa noite colocar o seu nome. Maila, eu te escolhi, Maila. Antes da fundação do mundo. Eva, apesar de você fazer um monte de perguntas, eu te escolhi. Só para provocar, para não passar em branco. Eu te escolhi. Eu fiz uma aliança eterna, inquebrável, antes que houvesse o primeiro fôlego de vida. Sabe, meus irmãos, uma das coisas que nós precisamos entender, quando a gente está com as vestiduras sujas, nós precisamos entender que Deus tem o propósito de nos restaurar. E nós precisamos entender que Deus nos alcançou por sua infinita graça. Maravilhosa graça. De tal maneira que tem essa convicção que apesar dos dilemas, apesar da jornada dura da nossa caminhada, apesar de muito sofrimento, de angústia, de afastamento de Deus, e isso não significa que a graça de Deus que te alcançou, ela saiu do seu viver, e agora Deus perdeu o interesse por você, porque nós nunca tínhamos e não temos nada que atraia o interesse de Deus em nós mesmos. Mas por causa de Jesus Cristo, nós podemos desfrutar de vestiduras novas. Deus é um Deus que renova manhã após manhã, dia após dia. Lá em Romanos capítulo 8, o verso 28, eu quero lembrar os irmãos, o texto bíblico diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E aí o verso 29 diz: porquanto aos que de antemão conheceu, Deus já te conhecia muito antes de você existir, viu? Antes mesmo, Deus, Ele também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Ou em outras palavras, meus irmãos, se você tem vivido uma vida apática, moribunda espiritualmente, se você tem vivido uma vida alheia, caminhando à margem da vida cristã, se você está enfrentando uma luta grandiosa, talvez uma guerra intrínseca na sua alma, na sua vida, ou em qualquer situação. Talvez você está travando uma guerra entre o velho homem e o novo homem, entre a nova natureza, a velha natureza, talvez entre a nova criação, a velha criação. Talvez você esteja enfrentando tudo isso e tenha perdido a capacidade de perceber a graça de Deus. Lembre-se que Deus tem plano para a sua vida. Ele nos resgatou, Ele nos salvou, Ele nos libertou. Ele escreveu o meu nome no livro da vida. Escreveu o seu. Você tem essa convicção. Talvez o meu nome não esteja no hall da fama desta terra, entre os poderosos, mas não há lugar melhor do que ter meu nome escrito no livro da vida. E sabe por quê? Porque nós fomos alcançados pela graça de Deus antes da fundação do mundo. Mas ainda, meus irmãos, um segundo aspecto dessa resposta graciosa de Deus, além de se basear no resgate da nossa identidade espiritual, ela também se baseia na soberania, no governo sobre Satanás e os seus demônios. O versículo 2 continua dizendo: mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás, sim, o Senhor. Aqui está falando de governo de Deus, de soberania. Só o Senhor tem poder de prender Satanás, de destruir as hostes do maligno.
Sabe, meus irmãos, o texto diz: o Senhor te repreenda. Então, quando nós estamos enfrentando uma luta dentro de casa, quando nós estamos enfrentando uma luta no interior da nossa alma, quando nós estamos travando uma guerra que nós não conseguimos encontrar uma saída, olhe para o Deus soberano. Aí você precisa dizer: a minha vida, a minha casa, a minha família, o meu trabalho, tudo pertence ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo pertence àquele que governa, que reina sobre todos, o que é soberano, o que é poderoso, o que é onipotente, onipresente, onisciente, o que é infinito, imutável, glorioso, o nome dele é Jesus. Eu sei que às vezes a gente fica desesperado nesse mundo doido, como diz um amigo meu, de meu Deus. Mas então faça isso. Lembre-se, por exemplo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 40, ou melhor dizendo, os versículos do capítulo 4, aquilo que Jesus afirma, ao dizer: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede, que sai da boca de Deus. Quem tem a última palavra sobre nossas vidas não é Satanás, é Deus. Lembre-se disso. Não há o que temer. Tema a Deus, não a Satanás. Ele já foi vencido, ele já foi derrotado. Se você envidou todos os seus esforços, se você já fez de tudo, se você usou sua capacidade estratégica, sua capacidade cognitiva de resolução de problemas, se você não está conseguindo, e o problema está dentro da sua casa, o problema está dentro do seu negócio, o problema está com o seu filho, o problema está com o seu casamento, o problema está nas relações de forma geral. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que Deus é soberano. E é nessa hora que nós temos que dar um brado, um basta. Nós não determinamos a Deus. Nós não mandamos Deus fazer nada. Ele é Senhor de tudo. Deixa eu só lembrar uma coisa, que nós não temos entrevista com o diabo. Para o diabo nós não damos microfone, porque ele já foi derrotado, ele é o pai da mentira. O Senhor não pergunta: o que você está fazendo aqui, Satanás? O anjo do Senhor não pergunta: olha, não, mas vamos negociar. O Senhor te repreende. A expressão no texto, no original, traz um sentido que nós não gostamos de ouvir, ao dizer: cala a boca, você já foi derrotado, eu paguei o preço. Irmãos, o dragão já foi vencido, a besta já foi vencida, Satanás já foi vencido, o anticristo já foi vencido, e pela fé a igreja do Senhor vai continuar militando, e um dia nós seremos a igreja triunfante para a glória do Deus Altíssimo. Esse mundo vai se levantar para nos destruir. Não há amizade entre a igreja do Senhor, a igreja verdadeira, e o mundo vai nos odiar. E não pense você, meu irmão, minha irmã, que as coisas vão se tornar fáceis. As coisas a cada dia vão se tornar difíceis. Mas não se esqueça, você está nas mãos do Senhor e não de Satanás. Terceira lição dessa resposta graciosa de Deus, além da restauração espiritual, além, meus irmãos, de poder ver a autoridade que está nas mãos do Senhor, a restauração se baseia no poder de reavivar a nossa vida espiritual. Quando nós somos restaurados, quando somos reavivados, meus irmãos, nós podemos desfrutar de algo precioso na nossa caminhada. Veja o versículo 2, ele chama a atenção lá no final, ele diz: o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. O texto depois diz: não é este o tição tirado do fogo? Eu não sei se você sabe o que é um tição, acho que sabe, né? Tem churrasqueiros de plantão aí, provavelmente todos nós sabemos, nada mais é do que um carvão que não dá mais para reaquecer. Aquele que a gente fala: não, esse aí não pega fogo de jeito nenhum. E muitas vezes a gente está assim. Talvez você olhe para a sua vida e possa dizer assim: não tem esperança para mim, eu me afastei muito do Senhor. E muitas vezes nós estamos vendo dessa forma, sem alegria,
perdendo a alegria da salvação, perdendo o prazer da intimidade com Deus. A gente vive triste, a gente vive sem ânimo, a gente vive sem coragem, a gente vive sem força, totalmente debilitado espiritualmente. A gente sai por aquela porta já pensando, amanhã é segunda, e vai vir os outros dias e o dia está passando rápido. Mas esse texto nos lembra, meus irmãos, que Deus é o Deus que restaura e reaviva. A semelhança do que Paulo diz a Timóteo, seu filho na fé: Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Reavivar significa reacender. É isso que Deus quer de nós, é isso que Deus quer da sua vida hoje à noite. Reavivar. Ele quer reacender o seu primeiro amor, a chama do primeiro amor. Ele quer trazer você de volta. E Ele faz isso. Mas nós temos que nos esvaziar, meus irmãos, deste mundo que tem nos atraído tanto, que não sobra espaço para nos encher do Espírito do Senhor. Viva uma vida de intimidade com Deus. Veja o que está acontecendo aqui. Sabe, Jerusalém se esqueceu no passado do Senhor. Judá se esquecera do Senhor. Se afastara do Senhor. E agora Ele convoca o seu povo para dizer: se dobre, se prostre aos meus pés. Eu vou reativar, eu vou aquecer você, eu vou restaurar a sua identidade, eu vou fortalecer você. Você continuará sendo o povo que eu escolhi. Talvez você se afastou de Deus de tal forma que você acha que não tem esperança e talvez tenha questionado a tua salvação. Talvez você hoje tenha caminhado dizendo o seguinte: não há esperança, seja para a minha vida, ou talvez para um filho, para um marido, para uma esposa. Mas Deus é um Deus de restauração. E essa é a quarta lição e última aqui, dentro da resposta graciosa de Deus. Se baseia na purificação das nossas vestes que estavam completamente sujas. Veja, meus irmãos, o versículo 5. É interessante a mudança da cena, porque ele diz: e disse eu, põe-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo, e o vestiram com trajes próprios, e o anjo do Senhor estava ali. Eu gosto, meus irmãos, dessa cena retratada aqui. É interessante perceber que o tempo todo o anjo do Senhor sempre esteve ao lado de Josué. Josué está sujo. Josué está lotado de sujeira na sua vestimenta, mas o Senhor está ali ao lado dele. E é o Senhor que traz vestes novas. O Senhor estava ao lado quando o inimigo se levantou contra Josué. O Senhor estava presente quando Ele dá e faz vestiduras novas sobre a vida de Josué, o sacerdote, o sumo sacerdote, e sobre a minha vida e sobre a sua vida. O Senhor está presente quando Ele dá e quando Ele tira. Eu não sei se você, ao ler esse texto, percebeu, ainda que numa leitura rápida, aqui há uma espécie de tribunal, meus irmãos. O juiz é o Senhor. O acusador, melhor dizendo, o acusado, o réu, é Josué. O acusador é Satanás. E o advogado de defesa é o Senhor Jesus Cristo. Nós temos uma cristofania nessa cena. É Cristo que repreende. Esse é o advogado de defesa. Além de interpor e impedir o inimigo que venha e campeie ao nosso redor, em nossa vida, Ele tem o poder de tirar as vestes sujas e colocar vestes novas, trajes limpos. Ele não tira as vestes sujas e deixa você desnudado. Ele tira as vestiduras, mas Ele coloca vestes limpas, trajes limpos. E é assim que Jesus nos chama a atenção. Meus irmãos, eu quero caminhar para o fim aqui, lembrando de uma história. O filho pródigo. Talvez você conheça a história do filho pródigo, que é uma história interessante. Ele pede a herança do pai e ele parte agora para viver uma vida dissoluta. Uma vida irresponsável. O quadro aqui é um quadro desagradável dentre os homens, porque ele vai comer comida de porcos, ou desejar comer a comida dos porcos. Os porcos para um judeu era algo tão impuro, tão nojento, que gerou aversão. Mas
Um certo momento vem à mente, lembrando, diz o texto, ele lembra que eu estou vivendo desse jeito enquanto na casa do meu pai eu tenho o bom, eu tenho o melhor. E ele diz, eu vou ir ter com meu pai. O texto caminha e ele diz que o pai vê de longe. Essa cena eu acho maravilhosa. O pai não perdeu o filho de vista. E ele o vê. E ao vê-lo, essa parábola diz que imediatamente o pai vai ao encontro, e não foi o filho que lançou-se aos pés do pai, foi o pai que foi ao encontro do filho. E não somente foi ao encontro do filho, mas ele abraçou esse filho. E não somente abraçou o filho, ele beijou esse filho. E não somente beijou o filho, ele vestiu com roupas novas sobre ele. Não somente vestiduras novas, ele colocou sandália nos seus pés. E não somente colocou sandália nos seus pés, ele colocou um anel no seu dedo. E o texto nos diz, esse meu filho que estava morto, reviveu, voltou para casa. Eu entendo claramente, meus irmãos, que essa é a ação de Jesus. Porque João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, versículo 19, diz que nós só o amamos porque ele nos amou primeiro. Sabe, meu irmão, minha irmã, qual é a sua condição? Como você está diante de Deus? O desejo do meu coração nessa noite é que possamos nos submeter e confessar os nossos pecados. Eu creio, meu irmão, minha irmã, assim como a palavra de Deus está repleta de histórias lindas da redenção do homem, mas Satanás procura nos cegar para não vermos a história da redenção, a beleza da redenção, nos iludindo com desejos tão vazios, pequenos desse mundo. Eu creio, meus irmãos, que todos nós precisamos recuperar essa visão com algo muito maior. Eu fui até o versículo 7. Eu poderia ter ido ao versículo 10. O verso 7, ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, se andarem nos meus caminhos e observares os meus preceitos, também tu julgarás a minha casa e os meus atos, e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram. Livre acesso. É como que o Senhor estivesse dizendo o seguinte: Josué, eu vou dar a você vai voltar a ministrar no meu átrio. Você vai voltar a comer e habitar com os filhos de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, o final do texto aponta para uma realidade futura, uma restauração e um propósito ao povo redimido de Deus. Como está a sua posição diante de Deus? Eu não conheço seu coração, eu não conheço sua vida, eu não, como diz a moçada, né, não stalkeei suas redes sociais, eu não investiguei nada. Talvez você esteja ouvindo essa noite para dizer assim: por que fulano não está aqui hoje? Talvez a gente olhe e diga: eu sei que eu sou pecador, mas eu não sou igual o fulano de tal. Mas qualquer pecado é uma ofensa contra a santidade de Deus. Sem Jesus, você está condenado. Essa é a sua posição diante de Deus. Mas eu faço boas obras, mas eu ajudo fulano, beltrano. Sem Jesus, você está eternamente condenado. Mas em Jesus, você pode ser o pior dos pecadores e se arrepender. E em Jesus se voltar a Deus Pai, justificado para uma vida eterna, gloriosa, preciosa, que não se compara com essa vida de agora. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos colocar de pé, vamos orar. Certa vez o salmista afirmou: restitui-me a alegria da tua salvação. Eu quero orar nesse sentido nessa noite.
Que Deus restitua a alegria da salvação no seu coração. A alegria de estar com o povo de Deus. A alegria de caminhar com o povo de Deus. A alegria de conhecer o Senhor, o seu Senhor. A alegria de viver para o seu Senhor. Vamos orar. Pai amado, Deus bendito, obrigado pela honra, pelo privilégio que nós temos, ó Pai, de poder estar diante de Ti e não estarmos na condição de condenados, mas aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo, sem mérito algum nosso, sem sacrifício vazio nosso, mas totalmente pela obra de Cristo. Aqueles que se achegaram a Ti, ó Deus, em Cristo, podem desfrutar dessas novas vestes, dessa nova vida que Cristo nos oferece. E se tem alguém aqui, ó Pai, nessa noite, que perdeu a alegria da salvação, talvez pela dureza de uma religiosidade vazia, talvez pelo engodo, do engano dos homens, talvez porque o seu coração tem ansiado tanto pelas coisas desse mundo que se esquecera de que ele é um peregrino aqui. Se há alguém aqui, ó Deus, nessa noite assim, restitui a alegria da salvação, restaura. Que o Teu Santo Espírito faça fluir do nosso interior rios de água viva. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre vós, hoje, amanhã e por todos sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados.